Fala pessoal, eu sou o Felipe Júnior, criador do mapa do FABR, e hoje vim aqui falar com vocês um pouco do que aconteceu na rodada deste fim de semana, mas também vou acrescentar dois jogos que da semana anterior, do domingo de Páscoa, que eu não consegui gravar na semana passada. Então vamos falar sobre 11 jogos, vai ser um pouco demorado esse vídeo, mas tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes de começar, não se esqueçam de seguir o nosso canal, curtir esse vídeo, comentar e compartilhar com geral. Bora fazer o mapa do FABR aqui no YouTube bombar também. Vamos lá? Semana passada, o Juiz de Fora Imperadores e Golden Lions se enfrentaram no domingo de Páscoa pelo Campeonato Mineiro e tivemos chocolate, né? Desculpem a piada, mas foi um verdadeiro chocolate a vitória de 61-0 do Juiz de Fora Imperadores no Golden Lions. Não era nenhuma surpresa, aqui a gente faz, ninguém em Minas Gerais e ninguém no FABR que conhece minimamente se surpreendeu com esse resultado. O que me surpreendeu mais foi a escolha do Juiz de Fora por apenas correr. Os passes foram raros, foram assim, poucos acertos também. O time correu bem, conseguiu marcar 6 touchdowns corridos, sendo 3 com Bruno Godinho, que agora é o líder ali em pontos na história do Juiz de Fora Imperadores. Ele ultrapassou o Casey Frost nessa partida. O time conseguiu correr bem, o time defensivamente conseguiu ir muito bem também. Teve safeties forçados, 2 touchdowns defensivos, mas isso não é parâmetro. Vencer por 61-0 o Golden Lions, que é o Brasília Templários da temporada 2022, e aí quem acompanha a FABR vai me entender o que eu estou falando, não é muito mérito ganhar de 61 do Golden Lions, tá? É um jogo legal para fazer saldo, mas a gente tem que esperar o próximo, porque é o adversário mais fraco do Campeonato Mineiro, talvez até um dos mais fracos do país. Então, vamos ver essa evolução do Juiz de Fora Imperadores, que é um time experiente, um time que tem muitas peças boas e que pode dar muito trabalho nesse Campeonato Mineiro. Bora aguardar. Ainda na semana passada, tivemos o jogo entre Recife Mariners de Desenvolvimento e Tropa Campina pela Copa Nordeste. O Recife Mariners venceu por 17-6, com um touchdown corrido do Vinícius Caçula e outro passe dele para o José Henrique Ferreira, 2 extra points do Pedro Mota e um field goal. O Tropa descontou com o passe do QB Rafael para o Israel. E acho que o mais importante dessa partida, até mesmo desse torneio, é olhar o que o Mariners está testando nessa competição, porque ele tá usando esse torneio para rodar os seus jogadores ali do seu elenco, que é bastante grande, porque ele absorveu times como Olinda Sharks, acho que o Recife Horses também foi um dos absorvidos, né, trouxe o elenco desses times para dentro de si. Então, eles têm peças assim boas para serem testadas e estão fazendo isso, e acho que os frutos podem ser colhidos ali para a BFA, e esse é o interessante desse torneio, né? O Tropa tá voltando, é um time que tá cheio ali de altos e baixos, né, na sua administração, e assim como todo mundo depois da pandemia tá tentando se reerguer. Mas vamos ver agora, assim, vamos ficar de olho nas peças defensivas que o Marina está usando, ali no Tomás Beda, que fez mais 2 interceptações, agora são 6 na temporada, o que coloca ele no topo do ranking de jogadores com mais interceptações. Então vamos ficar de olho nesses jovens atletas, nesses alguns já experientes voltando de contusão, mas vamos ficar de olho nessa galera aí, porque eles podem aparecer com frequência na BFA. Agora vamos falar dos jogos que aconteceram no último fim de semana, começando por Londrina Bristol Becks e Maringá Pirates. Esse era um jogo decisivo para o Bristol Becks, porque ele precisava vencer para provocar uma terceira partida de desempate, já que a primeira partida foi vencida pelo Pirates. O time tomou a iniciativa, pontuou primeiro, conseguiu um field goal com o Yuri Vigiliato e cedeu um empate. Pouco tempo depois, também um field goal do Agnaldo Neto, ficou ali 3-3.
Só que o ataque do Piraeus, ele não estava funcionando muito bem, como aconteceu na última partida. O time estava testando outros quarterbacks, outros 2 QBs jogaram, se eu não me engano, antes que o Bruno Miyazaki, de fato, retomasse as rédeas do ataque e levasse o time adiante. Quando ele entrou, o time funcionou, o quarterback encontrou um passe ali, encontrou o Gabriel Maciel na end zone, virou a partida 10-7 e pressão toda no Bristol Becks, que precisava vencer. Logo, acho que pouco tempo depois do touchdown do Piraeus, o Bristol conseguiu um field goal, novamente com o Yuri Vigiliato, só que nessa campanha o Sullivan se machucou, o quarterback Sullivan se machucou, e o Yuri assumiu as rédeas ali do ataque para tentar essa virada e dar um fôlego a mais para o time para mais uma partida. Bom, ele conseguiu, né? E só que o drive que levou ao touchdown, o Yuri foi sacado pelo Ricardo Menezes, perdeu um caminhão de jardas, e só que 2 snaps depois, assim, boas ofensivas do time, o Yuri fez um passe de mais ou menos ali 20 jardas para o Danilo Aquino dentro da endzone, e o time virou. Com isso foi uma explosão maravilhosa da torcida na arquibancada ali, que estava bem pertinho da arquibancada, e isso estava dentro dos 2 minutos finais, né? Então o Piraeus ainda tinha tempo, o Piraeus conseguiu avançar, parecia que no mínimo ia conseguir um field goal para levar a partida para a prorrogação, mas o Bruno Miyazaki, que é um QB bastante seguro, lançou uma bola para ninguém na secundária do Bristol Becks, e vitória do Bristol Becks por 13-10. Na sexta-feira me perguntaram qual jogo eu indicaria para assistir na última rodada, e eu falei, botei lá um print lá do cartaz, né, do jogo do Bristol, e falei, esse é o jogo para ver. E se alguém parou para assistir, não se arrependeu, porque foi um puta jogo. Não foi aquele jogo de tiroteio como foi na primeira partida, né, com mais de 50 pontos marcados, mas foi uma partida extremamente interessante de se assistir, os 2 times jogando muito bem. E agora vamos para uma terceira partida, porque esse duelo entre os dois é aquela coisa, entretenimento puro, e gostamos disso. Está sendo a melhor coisa, a melhor série que o FABR está vendo até aqui em 2022. O que a gente está vendo mais próximo de disputado de fato, sabe? Então agora é só aguardar esse terceiro jogo, que estava todo mundo torcendo. Eu não torço contra o Piraeus e nem a favor do Bristol Becks, mas eu só queria ver esses times se enfrentando 3 vezes, porque tá muito legal de se ver. Voltando para Minas Gerais, no domingo tivemos o duelo entre Cruzeiro Futebol Americano e Nova Serrana Forjetes. O jogo começou repleto de erros de ambas as partes. Os erros do Cruzeiro eram claramente pela falta de entrosamento do ataque, que agora é capitaneado pelo Guti, quarterback recém-chegado do América Locomotiva. Ele não tinha muito tempo para fazer as coisas, para pensar, porque a OL não dava, não conseguia dar tempo de pocket para ele, né? Ele estava sempre sendo pressionado, e quando ele conseguia alguma escapada ou quando conseguia algum passe, os receivers não ajudaram em diversas situações, com drops assim terríveis em alguns momentos. O Forget saiu na frente, né, com um field goal do Alex Jorge, e o Cruzeiro conseguiu virar isso somente no terceiro quarto, tá? Conseguiu virar num drive que começou mal pra caramba e quase terminou pior. Foram 3 passes, mais ou menos 95 jardas de avanço, só que no snap do TD, a OL não deu tempo nenhum pro Guti. Ele teve que se virar ali nos 30, escapou de um sec, arrumou o helmet que estava caindo, e quando foi fazer o passe, estava cercado ali por 3 jogadores do Forgedes, e ainda assim conseguiu passar para o Marcelo Nascimento, que estava sozinho na endzone. O Cruzeiro virou 7-3 com um extra point do Shaw. O Shaw voltou a marcar novamente pouco tempo depois com um field goal, deixou ali o placar em 10-3 para o Cruzeiro, só que o Forgedes não desistiu. O time de Nova Serrana reagiu,
e até tentou mais passes que o normal, tá? Inclusive conseguiu várias big plays, algumas big plays muito boas, bem bonitas, acho que foram até talvez as big plays mais bonitas da partida. Mas o jogo terrestre ainda foi predominante ali no game plan do time. Bom, o touchdown foi na base do rugby, com o QB Léo Alves sendo empurrado, né? Não dá nem para dizer que ele correu, porque ele foi empurrado até a endzone. Ele conseguiu o TD e conseguiu a virada com uma conversão de 2 pontos, 11-10 para o Forjettes. Bom, isso já estava bem ali no finalzinho do jogo, o jogo ficou arrastado, ficou amarrado, pouco criativo, para não dizer outra coisa, e o Cruzeiro conseguiu ali aos trancos e barrancos posicionar bem a bola, e o Shaw acertou o field goal da virada, 13-11 para o Cruzeiro. O Cruzeiro tem ainda muito a melhorar, acho que é um time que vai trazer sim reforços, mais reforços para a temporada, né? Seja de outros times aqui do Brasil ou estrangeiros, já trouxeram o Maelic Golden, que é o defensive back, e é um time que vai evoluir, é um time que pecou pela falta de entrosamento, e disso eu não tenho dúvida, e esse time tem muito a melhorar. E o Nova Serrana é aquilo que eu falei da última partida, né? É um time que está tentando algo novo, está tentando sair da mesmice só ali das corridas, está começando a fazer passes, nada muito extraordinário, mas é muito bacana ver o Nova Serrana tentando tudo isso, sabe? Vamos aguardar aí agora as próximas rodadas do Mineiro, que vai vir com uma rodada dupla nesse próximo fim de semana, e vamos ver o que vai rolar. Agora vamos para o sul do país, Gauchão, tivemos 2 partidas, Canoas, Bulls e Chimangos. Eu consegui ver pouquíssima coisa, porque a live caía toda hora, e até agora, no momento que estou gravando, não tem vídeo. O Canoas venceu por 23-7 os Chimangos, foram ali 2 touchdowns corridos do Ariel Amaral e um do Alexei Severo. Um field goal do Vinícius Lemos e outros 2 extra points dele. O Chimangos pontuou com uma corrida do Alex Cordolino e um extra point do Carlos Eduardo Poerchi. É uma pena não poder falar mais desse jogo, porque eu queria ver o Bulls jogando. O Bulls é um time que tem muito potencial, mas às vezes fica assim, para eles é bom porque os adversários não vão ver o game plan deles, né? Mas para a gente que quer fazer aqui um conteúdo, é bem chato você não conseguir ter um vídeo de qualidade para analisar a partida, mas é o que temos para hoje. A segunda partida do Gauchão foi entre Porto Alegre Pumpkins e União da Serra. O Pumpkins já está classificado para o Gaúcho Ball, fez uma partida protocolar e por isso resolveu resguardar um pouco os seus titulares. Começou jogando com o seu elenco principal, pelo menos com algumas peças dele, principalmente o Nicolas do Canto, o quarterback titular. Ele correu para um touchdown, fazendo ali 7-0 para o time, que foi a única pontuação no primeiro tempo. Mas ao longo da partida, esse revezamento ele foi constante e deixou o duelo bastante equilibrado, né? A União fez uma partida decente, teve alguns drives próximos de pontuar, mas na hora do vamos ver, ele se perdia, errava, fazia falta, bad snap, turnover e por aí vai. Então o time não conseguiu pontuar ao longo da partida. Bom, nessa linha de testes, né, o Pumpkins utilizou o Pietro Balzano boa parte do jogo, e no segundo tempo o time engrenou de fato. O Pietro fez 3 passes para touchdowns, um para o Quentin Williams, o americano, outro para o Theo Miguel e um terceiro para o Victor Zucchi. E o time também correu ali para um TD com o Jardel Teles e foram 5 extra points do Éder Lopes. Sobre o Pietro é uma promessa, assim como é também o Nicolas do Canto, e aqui fica um disclaimer meu, uma reclamação minha, porque é muita sacanagem um time ter 2 quarterbacks tão bons, né? Eu até brinquei com o Rodrigo Palaver, que é o head coach do time, que é muita sacanagem. Boa parte dos times do FABR sofre com um QB ruim ou com no mínimo um mediano, mas geralmente são caras que não conseguem lançar passes de 10 jardas ali com uma espiral decente na bola. E os caras têm 2 QBs, né? O Nicolas do Canto, titular absoluto, e uma
mas talvez assim um dos maiores prospectos do futebol americano no Brasil na atualidade. E tem o Pietro, com 21 anos, um cara que está sendo um diamante bruto, que está sendo lapidado pela CT do time, que entende esse processo. Eu só queria deixar esse adendo mesmo, é muita sacanagem isso, tá? Por mais igualdade, né? Fazer um fair play aí de quarterbacks no FABR. Bom, como eu disse, o União não fez uma partida ruim, mas ainda é um time que precisa melhorar muito o psicológico, um time bastante instável, tem alguns lances ali que são perigosos, né? Às vezes o jogador ultrapassa o limite do aceitável, CT também bastante nervosa, nunca vi uma CT invadir tanto, sair tanta sideline para dentro do campo como essa do União. Mas bora agora esperar, né, os próximos capítulos do Gauchão e ver também o que esses times vão fazer para a BFA que está se aproximando aí. Indo para a SPFL, vamos começar por Ocelotes e Santos de Tsunami. Bom, esses dois times fizeram uma partida muito abaixo do que se espera de times da SPFL Série de Diamante, isso é um fato. Muitas faltas, corridas em excesso com pouca qualidade e poucos momentos que valem a pena serem destacados. Posso citar aqui algumas boas corridas do Derão, ali na base da força, da vontade, uma falta de tática injusta da DL do Santos, algo que eu nunca tinha visto na minha vida. O DL bateu palmas assim, na cara do center, e deu para ouvir na câmera isso é falta, né? Não sabia até então. E um passe do QB do Ocelotes que bateu em um jogador, aí eu não consegui ver direito se era do Santos ou do Ocelotes. Ele fez o passe, a bola bateu no jogador, a bola voltou para ele fez a recepção, isso é um passe completo, e ele correu para um bom ganho de jardas. Esses foram os principais lances dessa partida. Foram, acho que 60 snaps, 41 corridas, pouca efetividade, e só que o Ocelotes conseguiu ser melhor nisso, né? É um time mais forte fisicamente, é um time entre os dois ali mais bem preparado, mais bem treinado, só que também assim, nenhum dos dois times tentaram nada de muito diferente, né? Ficou ali mais do mesmo, e o Ocelotes correu, anotou um touchdown com o Eleutério, 2 field goals e um extra point com o Luan Bard, e venceu a partida. Essa vitória é muito importante para o Ocelotes. Não está fazendo uma boa temporada, mas ele dá um passo para conseguir se garantir na SPFL Série Diamante. E o Santos está bem próximo ali de garantir uma vaga na Série Ouro em 2023. Então é sinal de alerta aí para o Santos, para não cair na SPFL, e também para o Brasileirão, porque só vai enfrentar pedreira no Brasileirão. E vai ali, acho que a única coisa que o Santos vai disputar vai ser ali o Prêmio Brasília Templários de 2022, creio isso hoje. Vai concorrer ali fortemente com o Golden Lions nesse ano. Vamos ver o que vai acontecer com esses dois times que precisam evoluir em todos os aspectos. E bora pro próximo jogo. Pela SPFL Série Ouro, o Tatuapé Monsters venceu o Santo André Werewolves por 24-14, se consolidou ali como as principais forças ao lado do Avengers nessa divisão da SPFL, mas eu esperava mais do time. Não foi aquele time avassalador da primeira partida, mas conseguiu capitalizar nos erros do adversário, e isso é sempre um grande mérito, né? Foram 3 passes do QB Afonso, um para o Noé Carneiro, outro para Luiz Ridolfi e para o Lincoln Lagares. O kicker Matheus Trindade acertou 3 extra points e garantiu um field goal. É um time que tem muito a evoluir ainda, é ainda um dos favoritos na Série Ouro, mas eu queria falar mais do Werewolves. Gostei bastante de ver o time, arriscou mais os passes, principalmente a gente compara com a primeira partida, que foi basicamente corrida, e o QB Iago foi ali uma surpresa para mim, apesar da baixa assertividade, ele fez uma boa partida. Ele tinha pouco tempo de pocket, boa parte das vezes ele estava cercado pela DL do Monsters,
e ele não se afobava, ele não fazia o que boa parte dos QBs do FABR fazem, que é fazer cagada quando essas situações acontecem. Ele errava os passes, mas ele conseguia ficar no pocket, ele conseguia fazer um rollout, ele conseguia parar para pensar e não fazer uma bobeira. Isso é um aspecto bastante importante. Ele fez um touchdown corrido, acertou 2 extra points, e o Kyle Mancezini correu para um segundo touchdown do Monsters, que não foi o suficiente, né, para garantir ali uma vitória do time. Eu queria destacar também a disciplina desses dois times, tá? Foi o jogo menos faltoso que eu vi nessa rodada, incluindo o país inteiro. Eu contei ali 7 faltas, pode ter tido um pouco a mais, um pouco a menos, mas ainda assim a disciplina dos dois times foi um ponto muito forte, e isso é muito legal de ver dois times que estão ali numa divisão de desenvolvimento, que é como se fosse uma série B, serem tão disciplinados, tão disciplinados quanto times, né, que estão em níveis acima deles. A segunda partida da SPFL Série Ouro era, sendo bem sincero, o jogo menos aguardado, o menos esperado para ter alguma coisa interessante, e foi o melhor da rodada. Franca Carrasco e Sorocaba Vipers, assim, os dois têm níveis bem parecidos, que é baixo, né? O nível dos dois é baixo, mas fizeram um puta de um jogo no domingo. Assim, o Carrasco saiu na frente com o passe do quarterback Matheus Pinheiro para o Fumaça, que foi ali o grande destaque ofensivo do time, né? Fez umas ótimas big plays. O touchdown foi seguido de um extra point do Luiz. O Vipers correu atrás do prejuízo, chegou ao empate com um passe do Lucas Dessotti, o Vamp, ali para o Leonardo Trevisan, seguido de também um extra point do Valente, que empatou a partida e deixou um prejuízo para o vizinho, porque quebrou, né, o vidro. Engraçado que esse vídeo tem até ali o Dessotti, quando ele vê a trajetória da bola, ele coloca só a mão assim na cabeça e balança, né, sabendo do prejuízo que ele vai ter que arcar. Na volta do segundo tempo, né, o Vipers cometeu muitos erros, isso gerou 2 safeties contra o time, e isso fez com que o placar ficasse 11-7, e logo, um pouco tempo depois, o Franca aumentou esse placar, né, com o passe do Matheus, que estava ali totalmente cercado no pocket, e conseguiu ainda assim fazer um passe para o Brunão, que marcou o touchdown e foi seguido de um extra point novamente do Luiz. O Vipers até tentou uma recuperação, conseguiu mais um touchdown corrido com Alisson Alves, desculpa, mas não foi o suficiente. Foi um jogo muito bacana de ver, né? Apesar ali da baixa qualidade técnica, esse equilíbrio entre eles torna a partida mais legal de se ver, até mais do que de outros times aí que estão em divisões superiores. Mas aqui fica, tá, um adendo meu importante, fica aqui meus parabéns para o camisa número 11 do Carrascos, que eu não me lembro o nome dele agora. Ele foi o inimigo do entretenimento da rodada, porque ele comemorou antes. Eu acho esse tipo de falta uma puta de uma sacanagem, falta por comemoração, mas é falta, querendo ou não. Ele comemorou um pouco antes do jogador, né, ali do Fumaça, se não me engano, acho que era o Fumaça, entrar na endzone, e ele anulou o TD, que seria, sem dúvidas, o número 1 do top 10 desse mês, né, que foi ali um passe do Matheus para o Fumaça. Mas, né, fazer o quê, né? Mais ou menos umas 70 jardas, foi um TD bonito pra cacete. Eu fiquei muito, muito desanimado quando a câmera cortou pro juiz. Mas é isso, parabéns, número 11. Mas ótimo trabalho do Carrascos. O Vipers também fez um jogo bem legal. 18-13, e aí o Vipers agora próximo, né, ali da queda para a Série Prata, porque também cai na Série Ouro. Vamos ver os próximos capítulos. Agora vamos falar daquele jogo zero surpresas também, né, da rodada. Rio Preto Vilers venceu por muito, até por pouco, talvez, o Leme Lizards. A superioridade do Vilers é visível em qualquer aspecto que você vai analisar. O time se impôs taticamente, fisicamente o jogo todo, e em poucas oportunidades o Lizards conseguiu frear o ataque ou impor assim, o seu jogo quando estava atacando, né?
é muito complicado bater de frente ali com esse ataque do Vikings. O time abriu o placar ali com o field goal do Guns, foi uma das únicas oportunidades que o Lizards conseguiu parar o ataque. E a partir dali teve, né, ali o início do Cody Lamoureux Show, né, que o cara é foda. Ele correu para dois touchdowns, né, do jeito dele. O segundo foi muito bonito, que ele quase deu um pulo ali, deu uma rotação ali meio estranha ali, fez um touchdown muito bonito. E fez 2 passes, um para o João Mendes e um para o cara, né, para o pai, que chegou agora no sudeste do país, para dominar também o sudeste, né, Igor Hogg, né, que fez ali o seu primeiro touchdown pelo time. O Pedro Matos correu para outro TD e o Lucas Caravita passou para o segundo TD do Igor Hogg. O kicker Ganso, e aqui fica os parabéns, ele acertou 4 extra points, e além do field goal, e com isso ele ultrapassou a marca de 100 touchdowns. Tem uma postagem lá que o Vailers fez com ele sobre isso, tem uma fala dele lá sobre a importância dessa marca. Ele chegou ao seleto grupo de 100 extra points, né? Ele só tem, acho que são 12 jogadores agora com ele, né, na história do FABR que chegaram a essa marca. Parabéns. O Lizards diminuiu ali com o passe do Gabriel de Paulo para o Michael Souza. Se eu não me engano, é o segundo ou terceiro touchdown dessa dupla na competição. O Gabriel continua ainda assim, para mim, sendo um nome para gente olhar com muita atenção. Assim, ele fazer um touchdown só, o ataque dele não pontuar contra o Vailers, não é um crime. Não é um crime você perder de muito para um dos principais times do país, tá? E essa superioridade que eu falei lá no começo, quando você olha os números, ela aparece ali e é gritante. Foram 328 jardas totais do Vailers na partida, entre corridas e passes aéreos, contra somente 58 do Leme Lizards. E aí os first downs também mostram, o Leme até teve bastante first downs. O Leme teve 6 first downs e o Vailers teve 17. E aqui eu quero deixar um outro agradecimento para a CT do Vailers ali, no nome do coach Heitor, e do marketing também ali pelo Caio, que também é da Tide. O jogo aconteceu domingo de manhã e menos de 24 horas depois, de manhãzinha, na segunda-feira, o Caio já estava me enviando o scout completo da partida no WhatsApp. Isso assim, eu já acordei segunda sorrindo para o mundo, porque, nossa, isso é muito bonito de ver. É muito bonito a gente ter isso logo cedo, assim, essas estatísticas, que isso se replique mais. O Vailers continua sua caminhada, né? Série invicta, tem a maior série invicta agora do FABR, em atividade, no caso, né? Não é a maior da história, em atividade, a maior série atual. E, bom, né, vamos ver aí os próximos jogos, quando ele vai começar a enfrentar aí, o próximo jogo dele é contra o Celta Guardians, é um time de nível um pouco maior. Vamos ver os próximos passos aí desses dois times. Para fechar a rodada, um dos jogos mais aguardados desse fim de semana, que foi entre Corinthians Steamrollers e Moura Lacerda Dragons. Para quem não sabe, esse é um clássico, né? Apesar do Moura ser um nome novo, mas o Moura Lacerda ele carrega a história do Challengers e ele é fruto da fusão do Challengers com o Barões de Ribeirão Preto. Bom, o jogo começou de forma eletrizante. O Corinthians teve um drive inicial muito bom, mas não conseguiu marcar o touchdown. E marcou ali o seu field goal com o Emerson Martins. Só que a gente sabe, quem faz field goal leva o touchdown, e foi exatamente o que aconteceu. O Dragons foi avassalador no drive seguinte, foram 4 snaps e 80 jardas até a end zone. O quarterback Matheus Tremesquim, que terminou a partida ali com 119 jardas passadas, finalizou o drive com um passe de quase 25 jardas, mais ou menos ali, e uma recepção que só um wide receiver do nível do Klaus Pais consegue fazer. Assim, foi uma jogada que pelo vídeo parece que a bola passou e ele se esticou completo ali, estava bem marcado até e conseguiu fazer o catch. Aqui eu quero fazer um adendo, eu sempre falei, e não nego, não tenho medo de falar, eu sempre falei que o Klaus era um jogador de combine, né? Tinha um puta desempenho em combine, mas em campo ele não estava conseguindo mostrar muito porque ele se machucou muito nos últimos anos
e isso atrapalha, de fato, né, o desempenho dele dentro de campo, né? Então, agora ele está mostrando e queimou minha língua, não tem problema nenhum de falar nisso, e hoje no Brasil é o melhor recebedor, né? Muitos ainda não estrearam, né, no FABR, mas agora jogando, ninguém melhor do que Klaus Pais. Se você tiver ele, manda a bola que ele vai pegar. O restante do primeiro tempo foi marcado pela superioridade ofensiva do Dragons, que marcou 3 TDs nos drives que teve ali no primeiro tempo, 3 drives, 3 TDs, e pela inconsistência do Steam, né, que não é um time ruim, eu sempre gosto de falar isso, não é um time ruim, mas é muito inconsistente. Dentro de um mesmo drive, ele consegue variar entre ótimas jogadas e jogadas péssimas. Então, é um time que precisa encontrar esse caminho certo dentro de um drive, dentro de uma partida, para não ser tão inconsistente, sabe? O segundo tempo foi mais equilibrado, mas ainda assim o Dragons marcou o seu TD logo no primeiro drive, e foram 2 snaps. Foi o suficiente para o time marcar mais um touchdown. E foi o quarto, né? Esse aí foi o quarto drive seguido do time com touchdowns. Estava 28-3, o Steam tentou ainda correr atrás dessa diferença, só que os erros atrapalharam muito. A defesa conseguiu frear o ataque do Dragons, o Dragons não fez muito no segundo tempo, mas, né, teve um primeiro tempo impecável, então ele consegue administrar no segundo. E ali a defesa, os erros por causa de faltas, assim, acabaram com o Corinthians. No mínimo 2, o time poderia ter levado ali mais uns 11 pontos a mais, porque dois touchdowns, 2 drives ali que foram muito prejudicados por faltas e não geraram pontos nenhum. Então, o Matheus Torres teve uma boa partida, ainda assim, conseguiu 2 passes para touchdowns, um para o Kaique Cassimiro e outro para o Léo Reis, né, o terceiro do Léo Reis, terceira partida, terceiro touchdown. E o Dragons nessa partida mostrou sim que é a terceira força do estado no momento, soube aproveitar as oportunidades que teve, foi mais consistente. O Corinthians, como eu disse, precisa colocar a cabeça no lugar, fazer menos faltas bobas, e isso atrapalhou demais o time, mas é um time que tem um gap muito grande para crescer, tá? Gostei demais dessa partida. E aqui eu preciso destacar, né, os 2 grandes nomes para mim da partida, o Klaus Pais, né, que mais uma vez melhor na sua posição no país no momento. Teve uma partida com 3 touchdowns, 5 extra points dos 5 tentados, 106 jardas totais correndo e recebendo. E pelo Steam, o Matheus Torres, ele teve 262 jardas passadas, um rate de 129.1. Foram assim as 2 grandes atuações dessa partida. E agradecer também ao ACT do Dragons, que me passou o scout na terça-feira de manhã, também foi rápido pra caramba. Ali o Luiz Pedro me procurou no WhatsApp e mandou ali o documento completo do scout. Muito obrigado, tá, pelo trabalho, e continue com esse trabalho. E olha, eu fiquei bastante animado com essa partida. Nossa, esse vídeo tá ficando até bastante longo, desse aqui tá com quase 5 minutos já. Gostei muito dessa partida, 2 times que jogaram muito bem, apesar dos erros do Corinthians, né, que ele prejudicou um pouco. E só que ela ficou marcada por um episódio muito chato, né? Teve uma acusação ali de racismo após o jogo terminar. Os fatos estão sendo apurados, o Corinthians e Steamrollers fez um BO do que aconteceu, e a gente está de olho nisso. Esse tipo de coisa não pode acontecer na FABR. Vamos acompanhar o que está acontecendo, e sempre que tiver algum caso de racismo, nós sempre vamos nos posicionar contra essa prática, que é abominável, é ultrapassada e não faz sentido nenhum dentro do nosso esporte, tá? Então, se alguém ver alguma coisa assim, denuncie, faça um BO e depois denuncie, para que a comunidade fique conhecendo os fatos, que possam analisar bem o que aconteceu, e que isso não seja jogado para debaixo do tapete, como é comum em muitos times por aí, tá? Então, é isso. Eu gostaria de agradecer vocês. Esse vídeo ficou extremamente longo, mas espero que gostem. Ele está dividido em capítulos, então se você não quiser ver o capítulo sobre o jogo de determinado time, você pode pular. Agradecer muito. Agora vejo vocês na próxima rodada. A próxima rodada também vai ter aí uns 9 ou 10 jogos, alguma coisa assim.
E até lá, mas antes não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, dar aquela moral pra gente, compartilhar com todo mundo, comenta aí o que vocês acharam das partidas, se eu falei alguma bobeira novamente, porque eu sempre falo alguma bobeira, né? Normal da minha parte. Mas eu vejo vocês na semana que vem e até lá. Tchau, tchau.